Nós estamos numa série e numa saga sobre o livro de Neemias. E hoje, sei lá, quinta ou sexta mensagem, nós vamos de novo para o capítulo 7. Hoje eu quero, quando eu digo de novo, porque a semana passada, embora eu tenha pregado no 6, eu citei o 7 também. Mas hoje nós vamos ler uma parte do 7, que é um capítulo muito interessante na Bíblia. Para quem acha que aqueles capítulos que aparece um monte de nome, né, que fulano, que gerou ciclano, que beltrano, que não sei o que, não tem valor, né? Hoje você talvez vai se surpreender. Neemias capítulo 7. Sucedeu mais que depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, vírgula. Por quê? Por que ele fez isso? Era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto assistirem ali, fechem as portas. E vós trancai-as. E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela. E ainda as casas não estavam edificadas. O que prova que não foram só os muros e o templo destruídos, as casas também foram destruídas. Verso 5 diz: então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, e os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro. Diga comigo, os que subiram primeiro. Diga, quem sobe primeiro tem genealogia. E assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Aí você vai ver aqui do versículo 8 para frente, você vai ver uma série de nomes. Nós não vamos ler, logicamente, até por uma questão de tempo, mas eu quero que você entenda a importância de ter esses nomes na Bíblia. No versículo 8, eu vou ler 3 versículos apenas para você poder acompanhar do versículo 7 para frente. 7, perdão. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamaías, Naamane, Mardoqueu, Bilzã, Misperete. Só não põe esse nome nos filhos de vocês, tá? O Léo aí com a Nayara. Misperete, Bigvai, Neum, Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, e terminando com o versículo 11, os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, dos filhos de Joabe, 2.818. Você está vendo a precisão dessa genealogia? Você está vendo? Não é, dos filhos de fulano uns 320, de ciclano quase 200. Não. Aqui está, 2.818, não era 8.817, nem 19, era 2.818. E assim vai até lá embaixo, nos versículos 60, e a partir do 61, ele ainda cita alguns nomes, mas o que me interessa é o que está escrito a partir do versículo 62. Diz assim: e os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, 63. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou no nome delas, estes buscaram seu registro
querendo contar a sua geração, porém não se achou. Pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. Meu Deus. E eu termino com o último versículo do capítulo, que diz: e habitaram os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Digam graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre os edificadores jamais serão esquecidos. Os edificadores jamais serão esquecidos. E eu quero mostrar para você algo que eu estudei neste capítulo, em 5 verdades que vão nos colocar para pensar. A primeira verdade é que confiança é conquistada com fidelidade. Você pode dizer comigo? Confiança é conquistada com fidelidade. Número 2, Deus jamais esquecerá daqueles que permaneceram enquanto outros fugiram. Diga, Deus jamais esquecerá daqueles que permaneceram enquanto outros fugiram. Terceiro lugar, aqueles que deixam o cativeiro para trás são registrados como vencedores. Diga, aqueles que deixam o cativeiro para trás são registrados como vencedores. Quarto lugar, quem não tem rastro não tem história e nem honra. Vocês viram como que eu apresentei aqui a Sheiliane? Viram? Poderia ser diferente? Está aqui essa irmã, já passou por 8 igrejas, agora está mais nessa aqui, vai tentar também conosco, quem sabe, vamos ver. Não. O rastro dela é, sempre serviu a Deus num mesmo ministério a vida inteira. Quando você tem rastro, você faz história e você tem honra. Quem não tem rastro não tem história, não tem honra, não tem nada. Quinto lugar, quem tem um coração liberal para Deus, jamais será esquecido. Diga, quem tem um coração liberal para Deus, jamais será esquecido. Então vamos à primeira verdade. Confiança é conquistada com fidelidade. E o texto começa exatamente assim no versículo 2. Se você prestar atenção, quer ver, coloca para mim aí capítulo 1, do versículo 1 em diante. Eu sei que você não vai memorizar todas as mensagens pregadas, mas eu quero te mostrar uma coisa. Assim, veio Anani, versículo 1, cadê o 1? Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, verso 2. Que veio quem? Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Capítulo 7, agora versículo 2. 7:2. Pus Anani, meu irmão, e Ananias, governador do castelo, sobre Jerusalém, pois ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Então, a primeira verdade que estamos trabalhando hoje é que confiança é conquistada com fidelidade. Você sabe a diferença entre fidelidade e lealdade? Lealdade é a conexão com o código de honra, que pode acontecer até num crime organizado. Não existe ninguém mais leal do que o membro de uma máfia, por exemplo. O membro de uma máfia é o indivíduo mais leal a um certo código de honra que você puder imaginar. Porque lealdade é vínculo a um código de honra. Fidelidade é outra história, porque fidelidade tem a ver com caráter, tem a ver com uma postura, com um modelo de vida, tem a ver com retidão. É impossível você ser um gangster e ser fiel, porque fidelidade, a palavra fidelidade não coaduna com aquilo que está errado, com aquilo que é impróprio, com aquilo que é indevido. Aí está a diferença entre uma coisa e outra. Então eu não estou dizendo que confiança é conquistada com lealdade, não, com fidelidade.
as pessoas confiam nas outras quando essas tais revelam um espírito de fidelidade e de vínculo, retidão no coração em relação àquilo que acreditam, em relação àquilo que Deus colocou em seus corações, em relação àquilo que Deus exige delas. Esse rapaz que acaba se tornando depois governador de Jerusalém, Anani, tem algo a respeito dele que não foi pregado ainda, talvez, quem sabe, até o final eu fale especificamente sobre isso, que é a iniciativa dele. Ou você acha que Anani saiu de Jerusalém, viajou até o norte do Iraque, que é onde ficava a sede, ali norte do Iraque, para a região do Irã, é onde estava a sede do governo. É uma viagem longa, naquela época que não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro a motor, não tinha nada, era a cavalo ou a pé que se viajava. E viajando e pongando pelo caminho, viajando e montando tendas à noite para dormir, descansar, viajava o outro dia. Era uma luta. Você acha que esses moços, e principalmente a Anani, que é de quem estamos falando aqui hoje, você acha que ele fez essa viagem para que, vou lá visitar o meu irmão Neemias? Não. Ele fez essa viagem porque ele sabia que Jerusalém estava destruída, ele era testemunha da destruição de Jerusalém, e ele não tinha recurso nem autorização do rei, porque não é só tomar a decisão, ok, gente, eu acho que isso aqui ficou destruído demais, vamos começar a reconstruir isso aqui. Não. Você lembra qual foi a ameaça que Sambalat, Tobias e Gesem fizeram para Neemias? Quando ele estava fechando as brechas do muro, falou: vocês estão tentando se rebelar contra o rei, porque Sambalat, Tobias e Gesem não sabiam que Neemias tinha autorização expressa do rei para reconstruir os muros e a cidade. Eles não sabiam. Então eles estavam jogando sujo contra Neemias, tentando amedrontar Neemias, dizendo o seguinte: vocês estão se rebelando contra o rei, hein? Vocês estão tentando reerguer esses muros porque vocês querem se rebelar contra o rei. E era um argumento forte. Se Neemias não tivesse a autorização do rei, quando ele sai, ele parte da sede do império e ele vai para Jerusalém, ele pede ao rei cartas: dá-me cartas para os governadores da além do rio, para que eles saibam que eu tenho a sua autorização. E ele recebeu madeira, recebeu um monte de coisa do rei para poder levar para Jerusalém, e cartas. É como se fosse uma documentação hoje. Você para ali, a polícia te para ali, o que é que ela pede? A sua carta. Em São Paulo chama carta, né? No Espírito Santo, a sua carteira de motorista. Né? Me dá aí driver's license e registration, quer ver papers. Não adianta você falar: não, tá tudo tranquilo, isso. Não, eu quero papers, eu quero papéis, eu quero cartas. Então Neemias estava munido de documentos, munido da autorização do rei, documentos selados com o anel do rei, para ficar tranquilo. Então essa ida de Anani até a sede do império para falar com Neemias não era covardia, não era falta de iniciativa, não era incapacidade de liderar. A prova está aqui, que não era incapacidade de liderança. Era o reconhecimento dos seus limites. Ele sabia que ele não podia tomar aquela iniciativa sozinho, então ele precisava de ajuda. Diga comigo: os sábios pedem ajuda. Diga: os fracos se escondem. Os sábios são aqueles, os fortes são aqueles que falam: ok, está precisando disso, mas eu não sei exatamente por onde começar, eu não sei como fazer isso aqui, eu preciso de ajuda. Me ajuda no meu casamento, me ajuda aqui na minha vida profissional, me ajuda a tomar uma decisão correta, eu não sei o que eu faço da minha vida, não sei se eu caso ou se eu compro uma moto. Me ajuda, pede ajuda! E seja humilde o suficiente para você pedir ajuda. Para você ouvir alguém um pouco mais experiente, alguém que às vezes enxerga pelo lado de fora para dentro. Aquela pessoa enxerga algo que você não consegue enxergar, você que está vivendo dentro do problema. Tem alguém aqui hoje, Jesus? Confiança é conquistada com fidelidade. Quando chega a hora certa, ok, muro construído, aí olha que coisa tremenda, aí vai chegando, chega Sambalat, chega Tobias. Lembra de Tobias? Neemias foi de volta ao império,
Quando ele volta meses depois, que não era uma viagem simples, gente. Quando ele volta meses depois, Tobias, o carcará, o sem vergonha Tobias, estava morando dentro do templo. Dentro do templo. Seria como alguém se levantar aqui em rebeldia contra mim, fazer acontecer. Aí eu falei, gente, vou no Brasil ali, voltem. Quando eu volto, o cara está morando num quartinho ali dentro. Colocaram o cara para morar ali dentro num quartinho. O cara estava morando dentro do templo. Neemias vai, bota aquele cara para fora, joga as coisas dele na rua, põe ele para correr. Por quê? Escute bem. Depois que as suas muralhas, as muralhas da sua vida, as muralhas da sua casa, as muralhas da sua família, as muralhas das suas finanças estiverem todas restauradas, reconstruídas, vai aparecer um monte de gente querendo sentar na janela. Vai aparecer um monte de amigos, surge amigo de tudo quanto é canto que você nem imagina. Você sabe desse golpe aqui que as pessoas mandam uma mensagem aleatória para qualquer número? Oi, Steve, tudo bem? Já viram isso? Já aconteceu isso com vocês? Assim, acontece comigo quase toda semana. Aparece um nome do nada lá. Agora, dessa última vez, me chamou de David. David, tá tudo bem? Será que nós podemos conversar mais tarde? Assim, tem gente que surge na sua vida como se estivesse te acompanhando a vida inteira, como se tivesse comido pelo menos um saco de sal com você. Não comeu sal nenhum, não participou de nada relevante na sua vida, não te conhece, mas de repente começa a te dar conselhos e você, bobo, ouve. Não você, ele. Vai ouvir o que o outro tem a dizer que não tem nada a ver contigo. Que vai criticar, que vai falar do seu marido, vai falar da sua esposa, vai falar do seu trabalho, te dando pitacos. Você sabe quem pode dar pitaco na minha vida? Na minha vida pode dar pitaco. Primeiro, Deus, que quando fala não é pitaco, ele fala e está mandado. Mas, fora Deus, quem pode dar pitaco na minha vida é alguém que pelo menos comeu um saco de sal junto comigo. Você tem que ter um histórico de sal comido comigo. Você comeu sal comigo? Comi. Então pode dar pitaco. O que você quer falar? Sugere aí, eu vou orar em cima, eu vou pensar, vou considerar. Esse rapaz era um rapaz que tinha um coração voltado para o coração de Deus. Ele falou, não, isso não pode continuar desse jeito. Mas o que nós vamos fazer? Eu sei de um caminho que Deus pode abrir para nós restaurarmos esta cidade. E ele então vai ao império, procura o seu irmão e diz, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda, porque o relatório que ele dá, lá no capítulo, puder voltar, o versículo 2 de novo, capítulo 1, versículo 2. O relatório que ele dá, o relatório que ele dá, veio Anani e um dos meus irmãos com alguns de Judá e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Isso aqui é a resposta de alguém que não está nem aí. Falar, que é isso, Neemias? Não se preocupe com isso não, rapaz, a gente se vira lá, tá? A gente está se virando lá. Você tem muita coisa que fazer aqui, Neemias. Não. Isso aqui é uma resposta de alguém que se importa. De alguém que está no seu coração, está pensando, isso não pode continuar desse jeito. Algo tem que mudar. E ele estava falando com a pessoa certa. Ele estava falando com a pessoa certa. E ao falar com a pessoa certa, ele sabia que algo ia acontecer. Por que ninguém fala de Anani? Por que ninguém fala desse rapaz, da importância dele no processo do início da restauração da cidade? Fidelidade é tudo. Aí quando chega no capítulo 7, versículo 2, você vê ele assumindo a governadoria da cidade. Aí chega alguém do nada, cheguei de viagem agora, eu estava fora aí 70 anos, cheguei aqui. Quem é o governador aqui? O governador é Anani. Quem é Anani? Anani é aquele irmão do Neemias? Mas por que Anani? Não tem ninguém melhor, não?
As pessoas que chegam atrasadas na sua vida, ou até aquelas que não têm business com a sua vida e que ficam dando pitaco em você, entenda uma coisa: essas pessoas não estão falando porque querem o seu bem ou estão preocupadas com você. Há um grupo de pessoas que Deus colocou na sua vida e você é inteligente o suficiente para você saber disso. Quem são essas pessoas? Que têm autoridade para falar, que quando fala você tem que aceitar. Você tem que pelo menos ouvir. Quando a Zandra fala comigo, eu ouço logo, imediatamente. Quando ela fala, eu digo, sim, sim, senhora, meu amor. Se meus filhos falarem, eu ouço. Se obreiros, alguns irmãos aqui que estão caminhando, comendo sal comigo aqui, já desde 2017 falarem, eu ouço. Tem que ouvir, meu irmão. Se você não ouvir, meu Deus, você vai ouvir quem mais? Se você não ouvir as pessoas que te amam, que estão ao seu lado. Será que eu estou pregando para alguém aqui ou melhor passar para outro ponto? Confiança é conquistada com fidelidade. Eu confio em você se você tiver dado prova de fidelidade. Você dá prova de fidelidade, então eu confiarei em você. Número 2, Deus jamais esquecerá aqueles que permanecem enquanto outros fugiram. Versículo 5, olha isso. Então, meu Deus, me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias com precisão. Lembra lá dos 2.518. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, dos que tinham subido primeiro. Repete essa frase aí. Dos que... De novo. Por que isso é importante? Porque subir primeiro não era negócio. Não era. Depois outras levas vieram, depois que foram pelo menos em 3 ou 4 levas. Sendo que alguns nunca nem voltaram, ficaram lá para trás. O livro de Esté, por exemplo, é a história de gente que não voltou, que não quis voltar. Ficou lá em Suzã, ficou lá no Império, por exemplo. Mas e os que voltaram primeiro? Os que voltaram primeiro, meu filho, são aqueles casca grossa, aqueles brutos no sistema, aqueles que não têm medo de nada. Mas chega lá, não tem onde dormir, rapaz. As casas estão destruídas, os muros destruídos. Tem que montar uma cabana. Estou voltando. Chá comigo. Chá comigo! E os caras voltaram mesmo. E chegaram lá, a cidade aos pedaços. Neemias falou, não posso obrigar ninguém. Não, nós vamos contigo. Nós vamos contigo. Aí tem os Nutella. Eu vou esperar primeiro, vocês pelo menos ajeitar os muros, não sei o quê. Papapá. Aí depois que eu me sentir seguro, eu vou. São necessários esses? São. São importantes também? São. Mas eles têm a mesma importância dos que foram primeiro e carregaram pedra nas costas? Não! Eles têm a mesma importância de quem foi e dormiu ao relento? Não! Eles têm a mesma importância de quem carregou madeira nas costas para levantar as portas da cidade? Não! Porque se não tem alguns para irem na frente e enfrentar o desafio e fazer o que tem que fazer, meu filho, não há nem como abrigar os Nutella depois. E o Nutella aqui não é crítica, não. É porque os Nutella existem mesmo. Tem que ter. E eles são importantes. Depois eles vêm, eles preenchem o espaço, eles têm um papel importante também. Mas não é a mesma importância de quem picou pedra o dia inteiro. E se você ler depois o capítulo 3 e o capítulo 4, que é onde descreve com detalhes a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, você vai ver que quando veio, por exemplo, a ameaça, chegou uma ameaça para Neemias, dizendo, olha, eles estão se reunindo, eles estão vindo contra vocês. Era tudo blá, blá, blá. Era tudo conversa. O diabo é especialista em blefe. O diabo blefa como ninguém. Se jogar pôquer com o diabo, você perde todas. Porque é o rei do blefe.
Aí se você não conhece a Deus, se o seu coração não está reto, se você não está firmado na palavra, se você não é o estilo casca grossa divino, o tipo que resiste, que permanece, que enfrenta a dificuldade, seja lá qual for. Aí o diabo te assusta, qualquer coisinha te assusta, qualquer coisinha te apavora, qualquer coisinha tem que sair correndo, fugindo. Aconteceu agora na Flórida, vocês devem ter acompanhado, né, uma perseguição geral aos imigrantes lá sem documento. E aí olha que coisa curiosa, mal saiu a lei, só anunciaram a lei não tinha entrado em vigor ainda, ela entrou em vigor no dia 1º de julho. Minha filha, meu filho, o povo já estava desesperado, já alugando o carro, todo mundo fugindo para os estados vizinhos, até para Massachusetts vieram. Olha, para o cara sair da Flórida, vir morar em Massachusetts, eu vou te falar, viu? Sair lá do Sunshine State, vim aqui para o estado da neve, do gelo. Aquele desespero, aquele apavoramento, todo mundo fugiu do estado. Aí nós temos um casal lá que foi ovelha nossa no Brasil, muitos anos, um casal muito querido nosso. Aí a Zanda perguntou para ela assim, mas e aí vocês, o que vocês estão pensando em fazer? Vocês estão pensando em sair do estado? Eu falei, não, não vamos sair daqui não. Não, Deus nos colocou aqui, é aqui que nós vamos ficar. Nós vamos ficar aqui, vamos enfrentar o que tiver que enfrentar. E aqui estamos, aqui ficaremos. O Senhor nos guardou até agora, por que Ele não vai guardar daqui para frente? Quem é maior, é o Senhor ou é o governador do estado? E ela deu, a gente ficou até surpreso, que eu estava preocupado, né? Que são filhos na fé. Eu preocupado, falei, meu Deus, e fulano e ciclano, como é que tá? O que você acha e tal? Meu filho, ela estava com a fé muito mais alta do que a minha. Muito mais alta. Eu falei, não. Sair daqui? Não. Correr para onde? Fugir para onde? Não. Nós temos casa aqui, nossos filhos estão na escola, nossa vida está aqui. Não, aqui estamos, aqui ficaremos. E bateu o pé e ficou, e está lá até agora, e problema nenhum tiveram, em nome de Jesus não terão. E se tiverem, vão vencer. Porque a mensagem do Evangelho não é essa mensagem fajuta, de que se você for fiel a Deus, nada vai te acontecer. Não. A história é outra. Se você for fiel a Deus e acontecer, Deus vai te livrar da fornalha. Ele vai te proteger, te guardar e te sustentar. Tem alguém me ouvindo aqui? Então, meu querido, Deus nunca vai esquecer os que permanecem. Eu quero saber o seguinte, como é que é? Então o meu Deus, quem foi que mandou ele fazer a genealogia? Quem foi? Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar já a genealogia de quem veio primeiro. Quando essa igreja aqui tiver 300, 500 pessoas, 1.000, 2.000, 3.000, nós vamos amar a todos? Vamos amar a todos. Cheguei ontem, pastor, essa igreja, cheguei, estou aqui, amém, vamos abraçar, cuidar. Mas, pastor, cheguei, mas já quero dar uns pitacos. A sala do pitaco é aquela lá onde tem um saco de sal. Você entra naquela sala, tranca, quando você comer 3 sacos de sal, você sai e dá o seu pitaco. Tá? Pitaco aqui dá quem veio primeiro. Enquanto está isso aqui, ó, que falta coisas, o templo não é grande, não é bonito, e vocês não sabem, no final eu ainda vou pedir um socorro para vocês. Lembra domingo passado que deu aquela zoeira aqui na igreja, aquela barulheira? Lembra? A gente não sabia, mas estava queimando equipamentos aqui. Nós perdemos equipamento aqui, essa semana eu tive que passar o cartão de crédito lá. Sabe aqui, o meu cartão de crédito é aquele que chama Faith Credit Card. Conhece? Passei o Faith Credit Card, minha filha, aí compramos o que queimou de volta. E para poder ter culto aqui, porque senão não ia poder ter culto. Quer dizer, e podia ter culto, mas não ia ter o som como nós estamos tendo aqui. Porque queimou, um dos equipamentos que queimou é exatamente o equipamento que permite o que vem da mesa distribuir aqui para essas caixas todas e ter esse som maravilhoso e eu poder falar aqui com voz de locutor de rádio. Do nada.
E aí consultamos um técnico. O que você acha, pastor? Só tem uma explicação, deve ter caído um raio lá fora. Como está tudo black, né? Estava chovendo domingo passado. Tudo black aí, a gente não sabe se realmente caiu um raio ou se não caiu. A gente não sabe, mas o fato é, deu aquela barulheira que vocês viram, né? Eu já corri lá, já agarrei no pescoço do Léo, achando que era o Léo. E o Léo, não, pastor, não fui eu, não, pastor. Eu falei, ok. Como que daqui a 5, 10 anos, Deus nos abençoar, nos prosperar, tivemos aqui uma grande igreja, eu vou esquecer desse... Você sabia que esse rapaz passou aqui ontem o dia inteiro aqui, desmontou esse teto quase todo de novo, instalou, tá vendo essas luzes aqui? Para o pessoal cantar bonitinho, a gente gosta do louvor com menos luz, para você se sentir tranquilo, vigiado por ninguém, cantar, poder adorar a Deus. Ontem ele veio para cá, fez tudo isso aqui sozinho. Como que daqui a 10 anos eu vou esquecer disso? Aí vem o Juca das Couves lá, não sei de onde. Cheguei, pastor. Pastor, os muros estão restaurados? Tudo restaurado. Então estou indo. Ok, não tem problema. Muito bem-vindo, Deus te abençoe. Procura um lugarzinho para você sentar lá atrás. Fica à vontade. Ah, eu tenho um pitaco. Ok, a sala do pitaco é aquela lá. Onde a gente guarda o sal. É o sal que derrete a neve, porque sal derrete gelo, né? Vem gente gelada para cá, sal nele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido ou não faz? E você acha que eu sou o único que penso assim? Você acha? Sai daqui e vai ali para Life Church. É a maior igreja da cidade, né? Está aí, sei lá, 40 anos. Está ali, uma igreja abençoada. Inclusive o pastor é meu amigo, querido, rapaz de Deus. Está ali, Life Church, vai lá. 400 pessoas, sei lá. 500 pessoas. 2 cultos. Ok, vai para lá, eu te dou até carta. Pode ir. Você acha que você vai chegar sentando na janela? Pastor, quero dar uma opinião aqui. Você quer dar o quê? Uma opinião. Eu sei que lá também tem a sala do sal. Pode ter certeza. É. Eu tenho uma opinião, pastor. Tem. Quantas pedras você carregou para reconstruir esses muros aqui? Quantas pedras? Quantas madeiras você carvou para poder montar as portas, para colocar as portas de volta no lugar? Ah, não, é porque eu cheguei semana passada. Ok, então você espera cair os muros, para você ajudar a refazer os muros, para então a sua palavra ter valor, ter poder. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Neemias era bobo? Mas nunca. 7:2, nunca. Neemias, quem é que você vai colocar aqui como maioral de Jerusalém? Neemias era o chamado Tirsata, né? Que é uma expressão que significa, ele era como se fosse o rei, não podia ser rei, porque ele não era de linhagem real, mas ele ocupava o topo ali de quem governa. E abaixo dele, que era o governador de Jerusalém, porque tinha outras cidades, ele colocou quem? Ele colocou alguém que quando ninguém se interessava por Jerusalém, quando ninguém tinha nada para dizer a respeito de Jerusalém, esse rapaz, cadê o 2, gente? Esse rapaz aqui saiu e foi lá, viajou milhas e milhas, e foi lá e disse, Neemias, nós precisamos de socorro, de ajuda. Só faltou ele falar literalmente, por favor, veja com o rei se você consegue alguma coisa. Nós precisamos de socorro. Aqueles que deixam o cativeiro para trás são registrados como vencedores, verdade número 3. O versículo 6 diz, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados. Transportaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para a sua cidade. Tem isso também. Jerusalém era o centro de tudo, onde tudo acontecia, mas, meu filho, a destruição era muito grande.
Muita gente morreu, muita gente ferida, muita gente machucada. E essas pessoas voltaram. Muitos ficaram. A história do livro de Esther que quase que deu ruim. É ou não é? Quase que deu problema para quem ficou para trás. Os que decidiram ficar, não, dá muito trabalho, vamos ficar por aqui mesmo. Quase que deu problema. É porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus proveu um socorro para não deixar que eles fossem massacrados lá. Mas quase dá problema ou não dá? Quando você vê gente se esforçando, não, cativeiro acabou, nunca mais. Levante as suas mãos e diga, cativeiro, nunca mais. Nem cativeiro do cigarro, cativeiro da bebida, cativeiro sexual, cativeiro, seja lá do que. Você não foi chamado para viver debaixo de cativeiro de nada nem de ninguém. Se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz João 8, eu acho que 32 e 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que ser livre. Não se meta debaixo de jugo desnecessário. Não faça isso. Não ponha sobre você uma carga que você não precisa pôr. O diabo não tem poder sobre você. E o pecado também não tem poder sobre você se você não quiser que tenha. O Filho de Deus morreu pelos nossos pecados, pagou pelos nossos pecados. Nós temos o poder de dizer não. Diga não. Tentação vem? Vem. E vem todo dia. E todo dia ela está com uma roupa nova, perfumada. Não tem tentação feia, tentação ruim. Tentação ruim, como? Você vai ser tentado a comer carvão, por exemplo? Não vai. Você é tentado a quebrar sua dieta comendo o quê? Só coisa boa que você gosta, é ou não é? Aí você vai, aquela coisa, não sei, aí daqui a pouco só esse pedacinho. Daí a pouco, babau, dieta. Aplica isso às outras áreas da vida. Pensa nas outras áreas da vida. Não tem a tentação ruim, feia, desagradável. Não, toda tentação é boa. Toda tentação, meu filho, te oferece banquetes. Você tem que querer não ceder. Você tem que dizer, não, thank you. Eu vou ficar com o Senhor, Ele pagou um preço por mim, Ele perdoou os meus pecados, Ele me salvou, Ele me fortalece. Eu vou dizer, não, obrigado. Vou permanecer firme nele. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem mais alguém aqui? Que o Senhor tem cuidado. Jesus. Deixa o cativeiro para trás. Existe um tipo de cativeiro que a gente raramente fala. É aquele cativeiro onde nós somos escravos de nós mesmos. Nós somos escravos das nossas mazelas, somos escravos das nossas luxúrias, escravos das nossas neuroses, somos escravos do nosso caráter, somos escravos do nosso ego. Às vezes nós somos o inimigo. Dormindo com o inimigo. Tem aquele filme, né? Dormindo com o inimigo. A mulher dormia com um cara que era meio maluco, tentou matar ela várias vezes. Não, mas o problema é quando o inimigo sou eu mesmo. Verdade de número 4. Quem não tem rastro não tem história e nem honra. Não tem. Já percebeu como é que o casamento é um negócio espetacular, que Deus inventou um negócio espetacular? Porque o casamento é o melhor exemplo, a melhor tipologia do relacionamento do homem com Deus. Começa pelo mistério, que são dois, mas é uma só carne. Igual a Trindade.
São 3 pessoas, mas um só Deus. E aí você entende logo de cara pelo casamento. A Bíblia diz, vai deixar o pai e sua mãe, o homem vai deixar o pai e a mãe, vai se unir à sua mulher e ambos serão uma só carne. Como que eu, sendo uma pessoa, a Zandra sendo outra, podemos ser ao mesmo tempo uma carne só? Aí está, se você conseguir responder isso, você entendeu a Trindade. A Trindade é isso. 3 pessoas e um só Deus. Como que é possível? Como que é possível você ser uma só carne com a sua esposa? Se de manhã ela vai para um lado da cidade, você vai para o outro trabalhar em outro canto, são 2 pessoas completamente diferentes, comem coisas diferentes, gostam de coisas diferentes, têm a cor preferida diferente, às vezes até torce para time de futebol diferente, igual o Doni e a DG. São 2 pessoas completamente diferentes, como é que podem ser uma só carne? E esse segredo da uma só carne é exatamente o que faz com que, com o passar do tempo, aquela pessoa que está ao seu lado tenha direitos que nenhuma outra tem e tenha autoridade com você que nenhum outro tem. Nenhum outro tem. A pessoa que mais me critica para o bem é a Zandra. Tem hora que ela fala uns negócios duros comigo. Aí eu dou uma esperneada e tal, mas não tem como escapar. Ela tem autoridade, ela fala, está falado. Fala, eu obedeço na hora. É para rir ou para chorar? É ou não é, Nayara? Lá não é assim também? Quando você fala, pá. Sim, eu acho. Depois de uma caminhada, aí no começo do casamento, como é que é? Porque um não conhece o outro ainda, né? Comeram pouco sal. No comecinho do casamento, é aquela história, né? Todo ainda tem vergonha de umas coisas, é ou não é? Depois, meu filho, 10 anos depois, 37 como eu e Zandra, acabou-se. Aí já cozinha as bandinhas de feijão, já. Sabe por quê? Escute bem o que eu estou te falando. Estou te descontraindo de propósito, para você conseguir engolir com um pouquinho de água isso. Mas escute bem, quem não tem rastro, não tem história e não tem honra. Você quer ter honra diante de Deus? Olhe para mim aqui. Você quer ter honra diante de Deus? Crie rastro. Crie história em algum lugar. Já que você está aqui, crie história aqui. Crie rastros aqui. Daqui a 10 anos, se tiver que rastrear você, você tem genealogia. Tem genealogia. É fácil contar a sua história. Olha que loucura. Quando eu fui tirar minha carteira, eu fui trocar, na verdade, a minha carteira para a carteira de Massachusetts. Cheguei lá, dei meus documentos e tal. Aí a mulher foi lá para o computador. Qual é o seu endereço? Ah, o endereço tal. A gente estava morando aqui já não. Já, né? O endereço tal. Ok, botei o endereço. Aí a mulher ficou assim, olhando para o computador. Olhando, mexendo. E falou assim, em quantos lugares você morou aqui nos Estados Unidos? Porque em 20 e tantos anos, nós mudamos, sei lá, umas 50 vezes. Um pouco de exagero, lógico. Mas, sei lá, uns 15 endereços, né? Aí eu falei assim, eu não lembro não, eu sei que a gente mudou bastante. Ela falou, meu Deus, você morou em tal lugar, tal, e ela tinha tudo lá! Tudo lá, tudo registrado. Você acha que você está escondido, né? Você acha que você está no maior sigilo, né? Você não sabe, você está largando rastro para tudo quanto é canto. Aí a mulher ainda chamou lá o supervisor e falou assim, como é que eu faço com isso aqui? Ele falou assim, não, pega isso aqui, põe no arquivo e pega os 2 últimos endereços dele e põe, deixa no sistema. Não, foi estranho, porque
tipo assim, meu Deus, mas você está fugindo de alguma coisa? Só falta ela perguntar, né? Você está fugindo de alguém? Porque você chega aqui, hoje eu já não sei, mas você chegava aqui há 20 e tantos anos atrás, quando a gente chegou, meu Deus, era uma luta para você, sabe, pagar aluguel, você conseguir. Aí a gente mudava, procurava sempre um lugar mais barato. Nós saímos de Boston, fomos parar em Fall River. Não, em Fall River a gente morou em 4 casas na mesma rua. Na mesma rua. Aonde estava mais barato, A gente ia mudando. Você está entendendo? Agora imagina a diferença. Chega lá um americano, bonitinho e tal, carteira de motorista, olha lá, o cara está morando 50 anos no mesmo lugar. 50 anos, o cara está morando no mesmo lugar. Você está entendendo essa questão do rastro, do testemunho, de você fazer história? Para chegar um dia, um belo dia, de alguém poder citar o seu nome, falar tipo assim, oh, preciso de um socorro, tal, para a área tal, ou para isso ou para aquilo, né? Não, eu sei quem pode te ajudar. Eu sei, fulano de tal. Por quê? Porque a história daquela pessoa diz que ela é uma pessoa sólida, estável, firme naquela área que você está precisando de algum tipo de mão de ajuda. Diga rastro. Diga, eu preciso ter rastro. Quem não tem rastro não tem história, meu filho. Versículo 64. Aí chega os caras, aqueles que chegam por último e querem sentar na janela. Diz, verso 63, e dos sacerdotes, dos filhos de Abaías, dos filhos de Cós, dos filhos de Barzilai. Inclusive esse Barzilai aqui era um cara muito importante, porque Barzilai era um cara que protegeu Davi, quando Davi estava fugindo de Absalão. Deus usou esse cara, cuja linhagem depois está tendo problema. Ele tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. A palavra imundos aqui, ela é no sentido cerimonial, não é que imundo no sentido do cara está podre, sujo. Não, imundo cerimonialmente para a execução do sacerdócio. Em outras palavras, ok, você é muito gente boa, mas você não serve para isso aqui que eu estou tentando, que eu estou buscando alguém. Sabe, eu abro aqui uma porta de emprego. Ok, eu preciso de alguém aqui que fale 3 idiomas, que seja cidadão americano, que torça para o Flamengo, e aí aumenta as chances, né? E que não sei o que, não sei o que. Aí no final o que vai acontecer? Aparece o cara que, eu estou precisando muito desse emprego, ok, mas você preenche os requisitos? Não, eu não preencho os requisitos. Então você não serve para aquilo que eu estou buscando. Por que você acha que Deus buscou Saulo de Tarso, para ser o apóstolo dos gentios, o homem que escreveu 13 cartas, sendo que ele já tinha 12? Por que ele foi atrás de mais um? Porque os 12 não tinham as credenciais que Saulo de Tarso tinha. Deus foi atrás agora de um com umas credenciais próprias para preencher um espaço que só podia ser preenchido com aquelas credenciais. Diga comigo, fidelidade é tudo. E os caras foram impedidos de avançar porque eles não tinham rastro. Eles não tinham história. Eu termino dizendo no versículo 70, quem tem um coração liberal para Deus jamais será esquecido. Coloca o versículo 70 aí, por favor. Termino com isso. Ora, alguns dos cabeças das casas paternas contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria 1000 dários de ouro, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. E alguns dos cabeças das casas paternas deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. O que o resto do povo deu foram 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, cantores, alguns dentre o povo, os netinins e todo Israel habitaram nas suas cidades.
Quando chegou o 7º mês, já se achavam os filhos de Israel nas suas cidades. Deixa eu te falar uma coisa. Principalmente nos Estados Unidos, onde Deus nos trouxe para cá, aqui estamos fazendo história. Olha de novo a história do rastro. Estamos fazendo história aqui. Estamos criando famílias aqui. Eu já estou com 2 netos aqui. Cheguei há 23 anos atrás, fazer 24 agora em janeiro. Aqui meus filhos cresceram, estudaram, e agora um já está casado, já com 2 netos. Já dá para rastrear já a minha história, a nossa história aqui. Estabilidade. Quantas pessoas chegaram aqui, lembra da crise de 2008? A crise imobiliária de 2008? Tem gente, escute bem o que eu vou dizer para vocês, e que isso caia no seu coração como uma palavra de amor do Espírito Santo. Tem gente que só gosta de pegar coisa pronta. Veio aquela crisezinha de 2008, meu filho, mas foi uma debandada geral, foi ou não foi? Quem está aqui desde 2008? Levante a mão. Ou desde antes. Parabéns para você. Parabéns. Porque em 2008, meu filho, 2008 a 2010 foi uma debandada geral. Lembra, nós tínhamos recém-plantado a Revive Community Church, a igreja despencou para metade, da noite para o dia, assim, caiu para metade. Que na época tinha, sei lá, umas 60 pessoas, de repente nós estávamos com 20 e poucas, 30 pessoas na igreja, porque foi todo mundo embora. Quem tem um coração liberal são aquelas pessoas que acreditam, escute bem o que eu vou dizer, elas acreditam que o sustento delas, de fato, vem de Deus. Elas não têm dúvida. Ah, pastor, vem de Deus, mas se eu não passar o VEC, não sei o que lá e tal. Ok, e se der uma bursite, um problema no seu braço, nas suas pernas, se você ficar entrevado, se for para uma cadeira de roda? Está quebrado essas palavras? Está, em nome de Jesus. Mas e se? Se vier um acidente, você ficar paraplégico, tetraplégico, não puder passar VEC em lugar nenhum, como que você vai fazer? Deus vai te abandonar? Deus vai te esquecer? Deus cuida de você, sim ou não? Deus cuida de você, sim ou não? Então, quando você desenvolve um caráter fiel a Deus, se importa com a obra dele, com as coisas relativas à obra de Deus. Essa história, inclusive, acredito que na última mensagem da série de Neemias, talvez eu pregue uma mensagem, talvez a última seja sobre Ageu, o profeta Ageu, que é desse tempo. Ele estava lá na cidade, assistindo tudo aquilo ali quando ele profetizou. Por que Ageu? Porque Ageu é aquele que diz, olha, não adianta vocês morarem em casas estucadas, seria rebocadas, bonitinhas, bem acabadas, enquanto a casa de Deus está em ruínas. Profeta Ageu. Foi ele que disse, levanta-se e reconstrua o templo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu vou agora profetizar sobre a sua vida. A glória da segunda casa na sua vida. A glória da segunda casa na sua vida, que significa nova oportunidade, significa uma nova chance. Nesse momento aqui, não importa os seus erros de antes. Nesse momento agora não importa. Lá atrás poderia ter evitado, poderia, mas já aconteceu, já não importa mais. Deus não está preocupado com seus erros de outrora. Ele é restaurador, poderoso, perdoador, o Deus da segunda oportunidade. E eu estou profetizando aqui nesta tarde que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que a boa mão do Senhor te alcançará. Visitará você no seu opróbrio e abrirá as portas sobre a sua casa e sobre a sua família, porque Ele é Deus, Ele te ama. Ele te ama, coloque-se de pé.